Muito bem, começamos o Rede de Olhares de hoje ao som de um instrumento bastante diferente que talvez você nunca tenha visto ou ouvido. E eu vou falar então com Alceu Valim, nosso convidado de hoje. Tudo bem, Alceu? Bem-vindo ao Rede de Olhares. Tudo bem, Vivi? Explica pra gente que instrumento é esse. Então, esse tipo de instrumento, ele tem cerca de 40 mil anos. É considerado um instrumento ancestral, rústico, primitivo, mais antigo da Terra. A origem é dos aborígenes australianos. Dizem que eles passavam as suas noites ao redor do fogo, a lenda conta, e que um certo dia, um aborígene mais atento, isso conta a história, a lenda, ele olhava para o fogo e verificou que havia uma madeira oca queimando. E dessa madeira oca saíam insetos. E aí ele ficou com pena dos bichinhos que estavam sendo queimados pelo fogo. Então ele pegou aquela madeira oca e soprou. Essa é a origem do instrumento. Hoje nós vamos entrar no mundo dos sonhos, o mundo de Morfeu. Morfeu é o deus dos sonhos. Diz a lenda que nos nossos sonhos ele acaba se transfigurando na pessoa em que mais amamos e vem nos visitar. E é sobre a questão dos sonhos, de toda essa simbologia, esse mundo fascinante dos sonhos que a gente fala hoje aqui no Rede de Olhares. Melina, você sonha bastante? Muito. E tu? Muito. Também, Vivi? Sonha acordada também? Também, todo mundo acha, né? Eu sou bem sonhadora, já diz o meu signo. Já diz isso também. Eu também, eu gosto de sonhar e fazer projeções, né? Porque é assim que a vida acontece, né? Sonhando. Claro. Convido então a todas as pessoas que estão em casa, que todos podem participar conosco através dos nossos canais de interatividade. Podem dizer com o que estão sonhando, se Podem querem descobrir o porquê, né? Dos sonhos também, né, Melina? Isso mesmo, através dos nossos canais de interatividade, lá no nosso Twitter, no @UXTV, na nossa fanpage no facebook.com/UXTV e também através do nosso telefone no 54-3218-2194. Nesse horário das 6h30 da tarde, Isso o pessoal mesmo. pode ligar ao vivo e pode fazer a sua consulta aqui com os nossos especialistas do Rede de Olhares. Melina, para a gente começar a falar sobre esse assunto, vamos chamar o material que você fez, né? Junto com o cinegrafista? Juarez Franco. O Juarez Franco. Isso. Também. A gente foi perguntar nas ruas o que as pessoas estão sonhando, se elas acreditam nesses sonhos, como é que foi? Isso mesmo. E eu me surpreendi, muitas pessoas dizem que mais sonham do que têm pesadelo. Deve ser um bom sinal, né? Bacana. Então tá. Vamos conferir esse material aí. Sonhar não custa nada, já dizia o poeta. Por isso mesmo, quem nunca acordou suspirando após um lindo sonho ou assustado por um pesadelo? E aquelas pessoas que quase nunca sonham ou que não lembram de ter sonhado? Em quais desses perfis você se encaixa? É isso que nós viemos perguntar aqui nas ruas de Caxias do Sul. Tu tens mais sonhos ou pesadelos? Mais sonhos. Mais sonhos. Sonhos. Difícil de responder. Acho que os dois. Nenhum dos dois muito, não. E no outro dia tu costuma lembrar com o que tu sonhou? Não com muita frequência, né? Depende do sono. Se for mais tranquilo, tu consegue recordar o que sonhou. Às vezes, não. Acho que quando o sono é mais agitado, né? Lembro. Geralmente eu me lembro. E tem algum sonho que ele seja mais frequente, mais corriqueiro? Que uma onda gigante vai me pegar, um tsunami, e eu não consigo fugir daquela onda. Sonho bastante, dizem que eu tô caindo. Quase sempre eu sonho que eu tô caindo. Que eu saio pra rua e depois não consigo encontrar o caminho de volta. Meu filho que faleceu. Eu tenho um sonho que alguém fez algum trabalho ruim pra mim, sei lá, todo dia eu acordo com uma sensação muito negativa, assim. Faz umas 2 semanas já que eu tô direto assim, nesse sonho. A Mega Sena? Não, viagens. E se eu ganhar uma Mega Sena, vai ser uma viagem linda. Geralmente é o sonho que eu estou me afogando na água. Aquele sonho turbulento, é como se eu estivesse partindo desta vida para outra nessa água. É muita água, tipo um rio. Eu estou atravessando uma ponte e a ponte se rompe. E eu sempre me acordo. E na infância, tu tinha
Algum sonho que era mais predominante? Eu sonho ainda muito com a casa que eu morei quando era pequena. Então isso, até hoje eu sonho pelo menos umas 2 vezes por mês. É certo que eu sonho com ela. Não me lembro, minha infância não foi muito legal. Mas hoje está muito legal. Não abra mão dos próprios sonhos. É interessante que as pessoas vão começando a falar sobre sonhos, vão se abrindo, vão revelando até fatos da vida pessoal também, né? Eu achei engraçado aquela senhora que estava sendo entrevistada ali, que ela falou que para jogar na Mega Sena, eu estava lembrando de um tio meu, que ele sonhou certa vez num número e ele jogou. Então, às vezes a gente fica um pouco preocupado se o sonho está sendo algo positivo ou negativo, se é um pesadelo. Penso eu que o sonho, ele pode ser visto, pegando um gancho do que o Alceu estava contando da história do seu instrumento, como algo simbólico, né? Algo com alguns significados mais místicos, carregado de alguma história que é própria daquele sujeito que está passando por aquele evento interno. Sonhar faz bem à saúde? É necessário? Muito necessário. A gente, um sonho, do ponto de vista estritamente neurológico, né, o sonho ele é uma ferramenta, né? Até o Hélio estava falando da questão simbólica, né? A abordagem principal que o neurologista faz quando observa o sonho, não o próprio sonho, o sonho dos outros, mas também o próprio, que é uma coisa saudável tu observar os teus próprios sonhos, né? A principal função dele é, simbolicamente, processar a informação de maneira simbólica para otimizar a maneira como ela é armazenada dentro da nossa cabeça. Essa é a principal função instrumental do sonho. Você acredita que cada sonho tem uma simbologia? Mas com certeza, Vivi. Com certeza, ele tem várias qualidades, várias qualificações. Tem os sonhos com premonições, né? Que você sonha, isso é uma mediunidade que a pessoa tem muito alta e ela tem até medo dessa mediunidade. A pessoa que tem mediunidade, eu não gosto de ver isso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo daquilo. Essa mediunidade está muito alta. No sonhar, ela pode trabalhar essa mediunidade e ela vai ter esses sonhos com premonições. E realmente acontecem. Na questão da conscienciologia, durante os nossos sonhos, acontece uma certa projeção. É como se a gente saísse fora do nosso corpo. Explica pra gente um pouquinho. Eu estava observando, né, o relato do médico aqui, o neurologista, do psicólogo, né, tudo isso que está sendo relatado ali em termos do que ocorre durante o nosso sono, né, que nós sonhamos, né, isso é um fato, né, independente de quem lembra ou deixa de lembrar, nós sonhamos, isso já está comprovado cientificamente, que nós temos necessidade de sonharmos todas as noites. Doutor Rafael, como é que a gente pode fazer para se lembrar daquilo que a gente sonha na noite? Porque, na verdade, a gente levanta e sai correndo, né? O ato de registrar ajuda a lembrar, é verdade, né? Quando a pessoa tem tempo, porque a gente lembra fundamentalmente do sonho que tem imediatamente antes do despertar. A gente não consegue lembrar dos sonhos que teve, porque a gente vai aprofundando, sonha e volta e assim vai, ao longo da noite. Se a gente não chega a superficializar no meio da noite, a gente não vai lembrar daquele sonho que teve lá no meio da noite, a não ser que acorde. Você vai lembrar do sonho se você 5 minutos depois sonhou e acordou em 5 minutos. Aí você vai lembrar do sonho, certo? Aí você registra. É muito importante esse registro, Vivi. Vai ajudar numa série de contratempos da tua vida. Vai desbloquear muitas coisas, né? Então você, que é o sono REM, você vai sonhar, vai ter o sono REM de 4 a 5 vezes por noite. A criancinha, por exemplo, ela dorme, ela tem mais sono REM, ela cresce, ela transborda com mais facilidade, ela fica mais suave. Temos interatividade, aí o pessoal que está em casa pode participar com a gente, ainda dá tempo, né? Isso mesmo, através dos nossos canais de interatividade, lá no nosso Twitter, no @UXTV, na nossa fanpage no facebook.com/UXTV, além, é claro, do nosso telefone, o pessoal pode ligar
no 3218-2194, prefixo 54. O pessoal de casa está fazendo algumas perguntas a respeito de alguns sonhos que são recorrentes. Sonhar que está correndo, porém não consegue sair do lugar. Sonhar que está voando com facilidade, vai caminhando e do nada começa a voar, alça os voos, isso mesmo. E também que está no local de trabalho ou na escola, está estudando, porém nu. O que significa, tudo isso? No empelo. Tá, vamos ver. Então, assim, ó, todo mundo vai responder. Isso Pode mesmo, ser? pode. Vou começar com o Hélios. Hélios, correndo, ansioso. É. O que seria? Teria que analisar a pessoa, né? Claro, mas assim... Posso, daqui a pouco, pedir para um câmera se aproximar, só para mostrar uma coisa pelo copo? Pode, vamos possível? ver quem consegue chegar aqui. O que o Hélios vai fazer? Se a gente Isso aqui fosse, não estava no script. Se nós fôssemos pensar, eu tenho uma tampinha de água mineral aqui normal, né? Vamos pensar que durante o dia a gente absorve um monte de emoções, um monte de percepções, aquilo que o Dr. Pauletti estava falando, a Thelma também abordou, a nossa colega de Conscienciologia também. E tudo isso exige uma certa regulação do mundo interno com o mundo externo. Então, a partir do sonho, todo esse material entra no nosso cérebro e para a psicologia, digamos assim, para a escola da psicanálise, à medida que nesse lado da nossa cabeça ficaria o inconsciente, a tampa tá boiando aqui, como é que fica? Dá para ver direitinho, né? Então a tampa boiando, há um processo onde essas emoções vão se condensando, elas vão se deslocando, vão se aglomerando, se aglutinando e acabam formando o sonho e vaza para o nosso consciente. E fica ali por alguns instantes. A partir desse momento, a pessoa pode ter daqui a pouco algumas imagens como essas que me passaram quando eu entrei aqui no estúdio, pude verificar aqueles olhos, símbolos, figuras que não são muito claras. Até daqui a pouco a pessoa está correndo nua, está caindo, está voando. Eu acho legal sonhar. Por exemplo, quando você também teve um patamar de vida muito bom e você teve uma infelicidade na vida. Você, no sonho, vai procurar refúgio lá onde você estava bem. Isso, para mim... Pode ser a casa da infância. A casa da infância. Vai buscar o refúgio, né? A neurologia, ela não aborda, no nosso estudo, assim, a gente... Porque quem vai tratar usando a questão simbólica dos sonhos são os psicanalistas, etc. Porque, para o neurologista, por exemplo, a conotação do sonho, assim, se o sonho o pesadelo e o sonho, no fundo, não tem diferença nenhuma. É só como a gente encara aquela situação, certo? Então, é claro que alguns sonhos desses recorrentes, eu pessoalmente não tenho uma explicação, mas eu gostei muito do que eles falaram aqui. Mas alguns desses sonhos recorrentes, eles têm uma conotação de pesadelo para todo mundo, né? Então, e a maior parte dos sonhos recorrentes, eu não sei por que isso, talvez eles possam explicar melhor, mas eu não sei por que isso, a maior parte dos sonhos recorrentes tem conotações ruins para a maior parte das pessoas. Então, a história da onda, muito comum. A história do estar nu na frente dos outros. É quando a gente sente medo da situação que ela se torna um pesadelo. É a história exato, de acordo com a interpretação que a gente dá. Claro. Né? Então, eu costumo daí falar, eu tenho todos esses sonhos recorrentes aí que eles estão falando, e mais alguns. O pior deles, para mim, o maior pesadelo é quando eu, às vezes, sonho que eu estou de volta à escola. Deus do céu. Eu nem achava a escola não foi um momento tão ruim, mas os sonhos, para mim, são de uma angústia fantástica, né? Ótimo. Então, isso é muito curioso. Eu tenho todos esses sonhos e, assim, alguns desses que o pessoal do mar revolto, de estar nadando, para mim, por exemplo, não incomoda. E os pacientes no consultório me dizem, doutor, eu tenho sonhos horríveis, etc. Eu digo, calma, tu precisa sonhar. Né? Tá não te bem, assusta, tá tudo é só funcionando. sonho. Tá tudo funcionando, tu precisa sonhar. Se tu tá precisando ter um sonho ruim, tenha um sonho ruim. Mas sonhe, é importante sonhar. É muito importante para a saúde. Silvia, como é que a gente pode, através da nossa consciência, fazer uma projeção
eu quero falar com um parente, determinado parente que já faleceu, ou eu gostaria de ter realmente uma inspiração. O que a projeciologia fala sobre essa questão? Até de receber, de repente, algum sinal de algum mentor, de algum... Me veio a história de um filme que eu vi, onde cada pessoa teria um profissional que já faleceu, que nos inspira a trabalhar hoje onde a gente trabalha, por exemplo, seria um guia. É possível fazer isso, segundo a projeciologia? Tem todas essas possibilidades, tá? É só que eu queria só fazer um adendo, né? Que a projeciologia, ela trabalha com um princípio, né? Que nós chamamos que é o princípio da descrença, para que ninguém acredite em nada, né? E que tenha as suas experiências, que possa estar experimentando. Então, sempre quando a gente traz, assim, qualquer experimento de qualquer pessoa que chega, né? A gente sempre trabalha com hipóteses, né? Que nem o caso ali das experiências dessas pessoas ali, a gente trabalha com algumas hipóteses e a gente começa a avaliar. Essas pessoas, elas estavam sonhando ou elas estavam vivenciando um outro veículo, tá? Que seria o espírito delas. Se elas estavam vivenciando esse outro espírito, tem essa possibilidade sim delas voarem, porque a gente volita, né, em outras dimensões, então tem a capacidade de a pessoa estar com outro veículo voando em outros locais, em outras dimensões, tá? E tem também a condição, muitas vezes, pelos nossos condicionamentos, quando a gente sai do corpo, abandona esse corpo pelos condicionamentos, a gente pode sair até sem roupa, sim, pode sair sem roupa. Então, tem N possibilidades que pode estar acontecendo. O que a gente sempre pede, né, para a pessoa, quando ela começa a vivenciar, registrar, que isso é o fundamental. E começar a fazer uma análise crítica em cima daquilo que ela está vivenciando. Muitas dessas informações, a pessoa começa a se autoconhecer, tá? Porque vai mostrando muitas coisas, fragmentos da própria consciência. Não, porque nós consideramos que a consciência ela não existe só para nesse momento, nessa vida atual. Nós consideramos que a nossa consciência ela vem evoluindo, né, já ao longo de outras existências, né, que essa é mais uma. Então nós temos toda uma bagagem de informações junto com a nossa memória de outras existências. Tá, então, nós temos a memória física, tá, que essa memória, a gente tem ela, herda ela desse corpo em cada nova existência, mas junto a gente traz muitas lembranças de outras vidas. Então, de voltar talvez lá para a infância, né? Então, essa habilidade nós temos de voltar para o tempo para trás, acessar informações do nosso passado, da existência atual ou de outra existência, ou ir para frente, né? Ter essas famosas premonições ou pré-cognições. Isso é uma habilidade da consciência, que aí entra a parte de desenvolver o nosso parapsiquismo, né? Que é além dos 5 sentidos, tá? Então, tudo isso é de uma forma científica que a gente trabalha, então não é nada místico, né? Então, qualquer um pode vir a desenvolver essas capacidades. Vamos ouvir, então, o pessoal que trabalha. A Melina pode procurar para nós o site do IPC aqui de Caxias do Sul também, né? Para a gente divulgar também. Seu nome? Jaciel. Tudo bem, Jaciel? Tudo. Jaciel, você já teve alguma experiência fora do corpo? Já tive várias e até já me aconteceu, como foi relatado, de esses banhos com ondas, né, de ter essas experiências. O que diferencia de um sonho normal? O que diferencia, que eu percebi, né, que eu de uns anos para cá eu comecei a registrar e tentar entender o que isso tem a ver comigo, né? E eu percebi que no caso da água tem muito a ver com limpeza, né? Então, com renovação. E eu buscando trabalhar algumas características minhas, alguns traços, né? Por exemplo, o perfeccionismo. Então, eu sou uma pessoa que já tive isso muito presente, né? E eu já venho tentando converter isso para detalhismo, que é diferente. Né? Boa. E enquanto eu estive trabalhando bastante em cima dessa mudança, desse traço, eu tive bastante sonhos, né? Que no caso eu considero com projeções água. Com água, né? Limpando esse perfeccionismo aí. Exatamente. Então eu parto de hipóteses, né? Vou registrando e depois de um tempo, 6 meses, 1 ano, né? Eu começo a tentar montar o quebra-cabeça. É muito interessante. Todos vocês fazem isso aqui? Muito legal. Obrigada, Jaciel, por enquanto. E tem a Giovana, tem o filtro dos sonhos que eu vou querer saber com ela. Para que funciona? Imagino que seja para filtrar pesadelos, Giovana? Como é que é?
Tudo bom? Tudo bem. Primeiramente, boa noite. É exatamente o que ele diz. Ele é realmente um filtro dos sonhos e de energias. Segundo a tradição, todas as energias ruins, elas ficariam presas nas teias e as energias boas iriam passar pelo buraco central. No caso, e quando ele pegasse sol, ele iria se limpar. Então, ele é um filtro de energias e de sonhos bons e ruins. Com quem que você aprendeu a fazer esse filtro? Com a minha mãe. Com a tua mãe? Uhum. E aí, você tem um no seu quarto? Sim, tenho vários na minha casa. Dá certo? Dá certo, dá certo. E é difícil de fazer, Giovana? Eu não acho difícil porque a gente vai aprendendo e a gente vai fazendo bem com a alma mesmo, assim. Tanto que a gente sempre procura fazer ele quando a gente está com um bem-estar e tudo mais. Uhum. Porque quando a gente está com energias muito negativas, parece que quando a gente vai fazer ele não dá muito certo. Parece que os fios não ficam muito bons, a gente meio que se dá o trabalho de desmanchar todo ele e fazer de novo. Então a gente procura fazer quando está de bem com nós mesmos, num dia bom, assim, para não pôr nossas energias nele. E como é que o pessoal que está em casa pode aprender a fazer um filtro desse? Olha só que lindo, né? Olha, eu acho que se alguém quiser saber, é bem facilzinho. Na internet, talvez até tenha. Olha, mas é muito legal fazer. Olha, ele tá filtrando aqui o estúdio, ó, as energias. Tá tudo bom. Hoje vai ficar tudo ótimo. Eu quero saber quanto tempo mais a gente tem, que eu sei que a gente já está se encaminhando para o final do programa. 5 minutos. Será que dá tempo da gente ouvir uma palavra de cada um de vocês? Pode ser, Hélios? Uma dica para o pessoal que está em casa. Anotar os sonhos, você acha bacana também? Eu acho que é aquilo que todo mundo comentou aqui de anotar, mas quando a gente fala em anotar, não somente no caráter mais racional de escrita, de detalhes em palavras. Daqui a pouco, se você quiser registrar também por meio de desenhos, por meio de figuras, por meio de recortes, também se torna muito importante. Até por meio da arte, exatamente, né, porque é ali que vai estar sendo representado o que você conseguiu vivenciar, mas que daqui a pouco fica difícil de colocar por meio da palavra. De tão simbólico que está na tua cabeça, que se expressa no teu sonho, através desse registro poderia ficar mais simplificado por uma imagem do que pela expressão da escrita. Ok. Thelma, uma dica rapidamente. Uma dica rapidamente. Uhum. Espiritualmente, eu sempre digo que antes de nós dormirmos, a gente tem que trabalhar o nosso guia espiritual, conduzindo ele para caminhos muito iluminados. Quando você acorda muito pesada, é porque você trabalhou espiritualmente em lugares muito pesados também, né? Então, você acorda pesada, pode ter uma briga, pode fazer. Então, você tem que doutrinar até quando você dorme, que você também está aparando as tuas arestas, né? Cortando algumas coisas e atraindo outras boas. Então, sempre doutrinar o teu guia espiritual para que ele o conduza para ensinamentos através de sonhos vir com sinais para você. Dormir tranquilo, para acordar tranquilo. Doutor Rafael, sonhar muito, né? Sonhar muito. Não vai época de escola. Não. Não foi, curiosamente, não foi um mau período da minha vida, mas por algum motivo me traz uma angústia muito grande. Foi bem engraçado, como eu falei, mas é um fato, enfim. Mas se formou doutor. Pois não gosto tão pouco de estudar, né? Mas, sim, sonhar muito, uma coisa, um toque para dar, assim, para colocar. As pessoas têm uma coisa que é importante lembrar: medicações para dormir, elas tendem a estreitar, diminuir esse período de sono REM. Então, elas são necessárias, elas podem ser muito bem usadas quando necessário, porque pior ainda às vezes é não dormir. Mas tem que ter cuidado, né? Para as pessoas ficarem atentas, né? Que isso aí tá um toque, então um pouco fora do assunto, mas aproveitar para o pessoal deixar isso como um toque já. Silvia, eu vou pedir para a gente colocar o endereço do IPC também. O nosso programa está chegando ao fim. Eu agradeço muito a tua participação aqui junto com o pessoal do IPC, de todos vocês, porque eu gostaria também, Melina, obrigada, de encerrar ao som do Alceu e vamos mostrar mais um pouco do trabalho da Giovana, pode ser? A gente se encontra no próximo Rede de Olhares. Até mais.